Nós te chamamos hoje à noite aqui para você ler conosco o livro do Natal. Na verdade, o livro do Natal foi lido para nós. O coral nos apresentou trechos de Isaías, que é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Nos apresentou trechos que revelam Cristo, revelam a missão para a qual Cristo foi enviado ao mundo. Houve uma ocasião em que dois dos discípulos de Jesus, após a morte e o sepultamento de Cristo, dois deles decepcionados voltavam para Emaús, porque haviam criado uma expectativa errada a respeito de Cristo e de qual seria a missão dele. Esses dois discípulos, no meio do caminho, voltando para casa, cabisbaixos, abatidos, de repente se dão conta de que um homem os acompanhava, ninguém menos do que Cristo Jesus. Mas Jesus não se revelou de imediato a eles. Jesus não chegou dizendo: eis-me aqui, eu estou aqui, eu ressuscitei conforme eu prometi. Ele chega de forma discreta. E nesta passagem nós aprendemos algo muito importante. Tantas vezes a gente quer que Deus se revele a nós de maneira abrupta, de maneira rápida, de maneira direta. Sobretudo quando a gente se encontra no estado em que estavam aqueles discípulos, abatidos, decepcionados. Afinal de contas, eles haviam abandonado tudo para seguir Jesus na esperança equivocada, mas na esperança de que Jesus Cristo restauraria a supremacia de Israel sobre os romanos e todas as nações. Mas não foi para isto que num primeiro momento o Filho de Deus veio ao mundo. Ele veio ao mundo, como nós ouvimos hoje à noite, para nos salvar de nossos pecados. Jesus alcança esses dois discípulos com o propósito de corrigir o foco deles, reanimá-los com a verdade. E a maneira impressionante como Cristo faz isto é a seguinte. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, ele conta que Jesus, passando pela lei e pelos profetas e todos os escritos, ou seja, por todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, Jesus Cristo foi mostrando para eles o que de fato deveria ser, o que de fato deveria acontecer. E depois que eles caíram em si e perceberam que era Jesus Cristo, eles olharam um para o outro e disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho abriu para nós as Escrituras e nos ensinou a verdade? Nós abrimos um pouquinho do livro do Natal para você nesta noite. O coral abriu para você um pouquinho do livro do Natal, para que você possa de fato entender qual é a grande esperança do Natal. Mas eu quero reforçar isso a partir de Isaías 11. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Vocês ouviram a narração e vocês viram que Israel e a Síria, cheios de si, abandonaram Deus, sobretudo Israel, para confiar em homens. E Deus veio e destruiu tudo. Destruiu os orgulhosos, destruiu os arrogantes. E desta terra devastada, diz o texto, nasceria da linhagem de Jessé um renovo, de suas raízes dará frutos. Isaías está profetizando o nascimento de Jesus Cristo.
E esse capítulo ele é tão maravilhoso, você pode dividi-lo em 3 partes. Do verso 1 ao 6, do verso 1 ao 5, na verdade, você tem uma explicação de quem é o rei, quem é este Messias, esse Salvador. Do verso 6 ao verso 9, você tem uma descrição do reino que ele veio estabelecer na terra. Até o verso 5, uma imagem de quem é este rei. Do 6 ao 9, uma imagem do tipo de reino que ele veio estabelecer. E do 10 até o fim do capítulo, o resgate que ele veio fazer. Eu não vou explicar o texto todo, mas eu quero que você se dê conta destas palavras, porque é pela palavra da Escritura que você encontra esperança. E o que esta Escritura em particular revela para nós é quem é o Rei Jesus, que tipo de reino ele veio estabelecer, e qual é a forma, ou qual é o grande resgate que ele veio operar. Ele é do tronco de Jessé, ele é da linhagem de Jessé, ele é um descendente de Davi, diz o texto. Jessé era o pai de Davi. Talvez não tenha sido feito menção a Davi aqui, porque a própria linhagem de Davi já havia feito tanta besteira em Israel. E o profeta, inspirado pelo Espírito, remete ao pai dele, a Jessé. E quem é este Messias? Quem é este rei que virá da linhagem de Jessé? Verso 2, é aquele em quem o Espírito do Senhor estará sobre ele. Não o espírito de homens, não o espírito de épocas, não é outro espírito senão o do próprio Deus. Que tipo de espírito é este? Espírito de sabedoria, espírito de discernimento. Este é o Messias, este é o Cristo, este é o Rei. Espírito de conselho, espírito de poder, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Este é o tipo de espírito que está sobre o Filho eterno de Deus. É o tipo de coisa que você e eu precisamos para viver. Sabedoria, discernimento, conselho, poder para vencer os pecados, poder para vencer e quebrar os mau hábitos, espírito de conhecimento, espírito do temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, como tantos de nós hoje julgam. Ele não acusará com base em rumores, ele será justo. Fará justiça aos pobres, tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos, nesta época de tanta injustiça, de tanta parcialidade. Essas palavras são como bálsamo para nós. Há um rei que é justo, que julgará com justiça, não olhará para a aparência, para o currículo de ninguém. Ele não olhará, inclusive, para os seus pecados terríveis, aqueles que nem você acredita que é possível ter perdão para eles. Porque Ele é justo e Deus fez justiça no próprio Filho lá na cruz. Ele vestirá a justiça como um cinto que sustenta toda a roupa, e a verdade como uma cinta nos quadris. Então este é o Rei, sábio, conselheiro, poderoso, cheio de conhecimento e do temor do Senhor, um homem justo, que virá, diz Isaías, e de fato veio e fez justiça, morreu na cruz, no lugar do pecador. Que tipo de
povo ele veio formar? Que tipo de reino ele veio formar? Lembrando que o reino de Deus ainda não está plenamente estabelecido. Ele apenas teve início com a primeira vinda de Jesus. E Jesus nasceu, por isso celebramos o Natal. Ele viveu sem pecados, ele morreu na cruz, ele foi sepultado, ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Com isto ele deu início ao estabelecimento do seu reino, mas o reino dele ainda não está plenamente estabelecido. Ficará claro quando você ler este texto comigo. Ele ainda virá para definitivamente estabelecer tudo isso. Que tipo de reino é este que Jesus veio estabelecer? Este homem de sabedoria, este homem de conselho, este homem de poder, esse homem cheio do espírito de conhecimento e do temor do Senhor, esse homem justo. É impressionante porque a primeira coisa que vai saltar aos olhos nestas páginas é que ele veio estabelecer um reino de paz. Um reino de paz. Que é tudo que a gente busca, não é mesmo? Paz interna, paz entre os homens. Olha como Isaías descreve o reino do Senhor. E veja bem, a partir do momento em que o rei se torna seu salvador, a partir do momento que ele habita em você, você começa a exalar essas características. Por isso que Jesus vai dizer que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Porque a grande característica do reino de Deus é a paz, a pacificação. É por isso que Cristo te chama uma vez que você se rendeu a Ele, converteu-se a Ele, professou sua fé pelo batismo, Ele chama você a congregar. Porque a nova humanidade hoje, até que este reino seja estabelecido definitivamente na segunda vinda de Cristo, este reino, enquanto ainda não plenamente é estabelecido, a maneira de você provar um pedacinho dele é convivendo com a igreja, que Paulo chama de a nova humanidade, em Efésios. Olha o que se espera de uma igreja, de um povo como nós, que convive em igreja, como igreja. Olha o que será o reino de Cristo. Verso 9. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro. Você consegue imaginar um lobo vivendo em paz com o cordeiro, sem segundas intenções? Sem lá no fundo dizer, ah, cordeirinho, espera até o Natal. Você consegue imaginar, crianças, um lobo vivendo com um cordeiro? Não, por que não? Porque o lobo come o cordeiro. Mas quando o reino de Deus for estabelecido de verdade, o cordeiro será o melhor amigo do lobo e vice-versa. O que é da onça, o lobo não come, porque a onça não deixa. No reino dos céus, a onça e o lobo serão amigos, inclusive o cordeiro. E o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão. O leão não vai comer o bezerro. E olha que interessante. Até uma criança será capaz de guiar esses animais. Ou seja, todos serão pacíficos, obedientes, humildes o bastante para ouvir o chamado de uma criança e obedecer. Eu tenho certeza que não é assim na sua casa. Você tem que falar várias vezes, às vezes com cinto na mão, né, Daniel?
Por quê? Porque a nossa dura cerviz não se rende. Mas quando Cristo entra no coração de alguém e transforma, essa pessoa vai se tornando mansa ao ponto de estar com outro e não querer devorá-lo. Ao ponto de se submeter ao chamado de uma criança. E se você ainda não se surpreendeu com esta pacificação que é o reino dos céus, com essa paz, olha as imagens a seguir, preste atenção. A vaca pastará perto do urso. Não vai ter perigo. Seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. Ou seja, não vai comer a vaquinha. O bebê, olha que interessante, o bebê brincará com segurança perto da toca da cobra. A cobra não oferecerá risco. Sim, as criancinhas, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras e não será picada. Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Não é isso que você tanto almeja, um mundo seguro? Não é isso? Um mundo pacífico, um mundo inocente. Não é isso que a gente tanto busca? E a Bíblia nos mostra que este mundo existe. Ainda não está pleno, porque o reino de Deus ainda não foi definitivamente estabelecido, mas quando Jesus voltar, e eu não sou dos que creem que ele volta, pega a igreja, vai embora, volta de novo, fica nessa bagunça que a cabeça da gente não entende nada. A Bíblia é muito mais simples do que isso. A Bíblia diz que ele voltará, a igreja o receberá nos ares, quem ainda estiver vivos. E assim como na parábola das 10 virgens, eles foram, receberam o noivo e voltaram, porque era um costume, era a saudação. Então Jesus rasga os céus, os que estiverem vivos ainda se encontrarão com ele nos ares e imediatamente voltarão para que seu reino eterno seja estabelecido. Sim, para os teólogos de plantão que já estão virando a cara para mim, eu sou um amilenista convicto. Mas nós dois vamos para o céu. O importante para você entender nesta noite é que esta sociedade pacífica, onde a criança pode brincar sem risco de uma víbora picá-la mortalmente, onde é possível pessoas conviverem de maneira singela, confiante, isso existe. E será plenamente estabelecido um dia. Até que este dia não chega, o único lugar na terra semelhante a isto ainda é uma igreja. Por mais que entre nós, e não se iludem, aqui na CIB tem uns leões que mordem. Uau! Tem uns lobos guarás. Faminto. Por quê? Por que eu digo isso? Porque todos nós somos pecadores e todos nós temos essa natureza pecaminosa que de quando em quando assim a gente morde alguém, unha alguém, machuca alguém. É natural por causa do pecado que ainda habita em nós. Eu não estou dizendo que numa igreja como a nossa você não será machucado por alguém. É provável, infelizmente. Mas na maior parte, nós somos a nova humanidade. É Paulo quem diz isso. O lugar mais perto
de se provar isto que Isaías está descrevendo em termos do reino, é numa igreja local, e é o que você precisa. Uma igreja que pregue Jesus Cristo, que modele Jesus Cristo. Uma igreja onde você planta a sua vida para conhecer e ser conhecido, amar e ser amado. Onde quando alguém te morder, em vez de você morder de volta, você diz: ô leãozinho, faz isso não. Nós nascemos para brincar juntos. Não é assim, crianças? Quando o irmãozinho morder, machucar, ô leãozinho, faz assim não. Nós nascemos para brincar juntos. Você precisa de Cristo, você precisa dessa paz, essa nova humanidade, a igreja de Cristo, que aguarda o estabelecimento eterno do reino de Deus. Ela se reúne em comunidades locais como a nossa aqui. E para concluir, observe o tipo de resgate que Jesus oferece. Ele é o rei, este é o tipo de rei. No verso 10, naquele dia o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. Ele veio te salvar. Salvar dos seus pecados. Te salvar da ira de Deus. Seu maior problema é a ira de Deus, se você ainda não se refugiou em Cristo, a bandeira da nossa salvação. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação. É impressionante, nos dias em que a gente está vivendo, tantas bandeiras têm sido hasteadas, não é? Bandeira de direita, bandeira de esquerda, bandeira de todo lado. Mas só há uma bandeira que é vitoriosa. É a bandeira da salvação de Jesus Cristo. As nações se reunirão junto a Ele, e a terra onde Ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para trazer de volta o remanescente de seu povo, aqueles que restarem na Assíria e no norte do Egito, no sul do Egito, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em todas as partes, o povo de Deus será reunido. Essa foi a salvação que o Senhor veio promover. Ele veio salvar você dos seus pecados, Ele veio salvar você da ira de Deus, Ele veio salvar você das garras dos opressores, dos babilônios, dos egípcios. Ele veio salvar. E a Babilônia, no Antigo Testamento, ela é descrita no Apocalipse como a grande prostituta, o pecado, a sociedade pecaminosa. O Senhor Jesus Cristo veio te resgatar deste pecado que te escraviza. Esse é o tipo de resgate. Para isso existe o Natal. Nesta noite, depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que este coral cantou, depois do que eu li e tentei comunicar a você da forma mais simples possível, saia daqui com a convicção de que são 3 coisas que você precisa de um rei sobre você. Nós não fomos criados para vivermos largados. Fomos criados para nos submeter ao nosso Rei, Criador, Salvador soberano. Você precisa de Cristo. Em segundo lugar, você precisa de um reino de paz. Você precisa da comunhão da igreja. Você precisa da comunhão da igreja, até que Cristo venha e estabeleça para sempre seu reino eterno. Mas para você provar desse rei e tê-lo como rei, para você provar desse reino e viver nesse reino, você precisa ser resgatado. Precisa ser salvo.
precisa ser resgatado do seu pecado, da ira de Deus, das garras dos egípcios e dos babilônios, das garras do pecado. E por isso que ele tem o espírito de poder. Lembra que nós lemos sobre isso? Ele é poderoso para te resgatar. Não seja daqueles que dizem assim: não, no dia que eu parar de beber eu vou na igreja. No dia que eu parar de fumar eu vou na igreja. No dia que eu melhorar eu vou na igreja. Primeiro que isso não vai acontecer. E se acontecer, a glória não será de Deus, será sua. E Deus não divide a glória dele com ninguém. O que Deus quer mesmo de você é Ele resgatar você de tudo o que te torna um beberrão, um glutão, um pecador. Ele quer resgatar você. Para isso Ele nasceu, para isso Ele veio ao mundo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. O desejo dele é que todos se salvem. E nesta noite Ele chama você. Ele convida você a entregar sua vida a Ele. Ele quer resgatar você para que você se submeta a Ele como Rei e viva no seu reino de paz. Esta é a mensagem do Natal. Que Deus te abençoe. E minha oração é que Ele abra seus olhos e salve você. Feliz Natal. Paz.